Olá, gente. Beit Shalom. Paz em sua casa. Estamos aqui no meu cantinho de meditação. E eu gostaria de compartilhar convosco uma mensagem para a vossa edificação. Para aqueles que nos seguem, aqueles que intercedem, para os nossos amigos, irmãos. Eu quero convidá-los, por gentileza, a nós meditarmos no livro de Paulo, escrevendo a Timóteo. Uma das suas cartas, a segunda carta, no capítulo 4, a partir do versículo de número 6. Esse é o texto que o Eterno colocou no meu coração nesta manhã e compartilhou conosco uma mensagem que eu gostaria de dividir com vocês. Acompanhe a leitura que nos diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos quanto amarem a sua vinda. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Porquanto Demas, havendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Meus queridos, ao meditar no contexto do texto em apreço, eu diria, envolvido com dois sentimentos. O primeiro é perceber o quão é maravilhoso alguém que expressa uma postura de exercer um ministério com excelência, terminar a sua trajetória no ápice, e por que não dizermos, de forma brilhante. Um dos grandes vultos do Evangelho, muito mais do que um simples teólogo, Paulo, o apóstolo Paulo, uma das maiores expressões da época neotestamentária, não só começou seu ministério com entusiasmo, dedicação, e por que não dizermos com euforia, e de forma acentuada, viveu intensamente isso. Mas o que nos alegra é que ele terminou muito bem. Quando diz: combati o bom combate, completei a minha carreira, mas guardei a fé. Isto sugere que o mais importante não é começar bem, é terminar melhor. E eu diria aos irmãos que a máxima do reino de Deus é ir até o fim. Pois tem muitos que começam maravilhosamente bem, mas à medida em que o tempo passa, eles diminuem o seu ritmo e, na verdade, a sua intensidade. A cada período que passa, nós percebemos que vai diminuindo. Quais seriam as razões, os motivos que faz com que alguém volte atrás depois de ter percebido que não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo, que nos apresenta o maior alvo do ser humano, é viver nos céus com o Eterno. Esse é o sentimento de alegria que nós queremos compartilhar. Analisando a vida do apóstolo Paulo, nós ficamos maravilhados porque ele terminou muito bem a sua trajetória. O segundo sentimento que me toma é o sentimento de tristeza, por observar no verso 10 que Demas havia abandonado Paulo e amou o presente século. Se você observar, Demas não era um simples irmão. Era um cooperador de Paulo. Vocês vão encontrar lá em Filemão, no verso de número 24, Paulo falando muito bem de Demas, que era um fiel cooperador do seu ministério. E em Colossenses capítulo 4, verso de número 14, o Demas sauda a igreja que Paulo fundou
de forma carinhosa, traz uma saudação de bênção sobre a vida dos irmãos em Colossenses. Então Demas, ele acompanhou o ministério do apóstolo Paulo. Ele viu os milagres extraordinários que Deus fez através do apóstolo. Ele presenciou a forma singular como Deus cuidava do apóstolo, os grandes livramentos, a superação de Paulo nos naufrágios, nos açoites, nas cadeias. E me parece que não haviam motivos lógicos que fez com que o servo do Senhor Demas voltasse atrás. Mas a gente entende, queridos, que por mais que nos esforcemos, por mais que lutemos, infelizmente, não vamos conseguir salvar a todos. Essa é a ideia do reino. Este é o principal pensamento de Jesus, salvar a todos. Os irmãos observarem lá na parábola da ovelha perdida, o texto diz que Jesus guarda as 99 e vai em busca da perdida. E quando a encontra, cura suas feridas, traz sobre os seus ombros e a coloca de volta no meio daquelas que estavam salvas. Isto indica e sugere que Jesus, ele não tem interesse na perdição de ninguém. Se você observar o registro do apóstolo João, no capítulo 6, verso 37, diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos irmãos em Corinto, na primeira carta, no capítulo 9, verso 22, ele vai dizer que me fiz de fraco, me fiz de tolo, para ver se salvava a todos, mas não conseguiu. Por exemplo, aqui Demas o abandonou. O que fez Demas abandonar? O texto vai dizer, ele amou o presente século. É triste dizer-lhes que, ao passo que alguém entende que não é mais interessante servir a Jesus, que não é mais interessante perseverar no caminho da fé, e ele começa agora a vislumbrar que o mundo, os fascínios do mundo, é muito mais interessante. De certa forma, ele está sentenciando o final da sua história. Eu diria aos irmãos que hoje nós estamos vivendo uma crise em que as pessoas começam bem e parece que são iludidos quando percebem que o caminho do reino de Deus é muito difícil. Jesus nunca te iludiu, querido. Ele diz, olha, aqueles que se esforçam se apoderam do reino de Deus. E a porta do céu é estreita. Eu sei que muitos, os pseudos carpinteiros, estão facilitando as coisas, confeccionando as portas largas, onde apresentam o evangelho de facilidades, imediatista, onde as pessoas não podem mais serem provadas, que essa ideia de provação não existe mais, que essa ideia de sofrimento não acompanha mais o caminho, mas eu quero dizer-lhes que isto é uma perfeita mentira. O caminho do reino de Deus é extremamente estreito. Mas se você tem propósito de vida, você vai até o fim. O escritor aos Hebreus vai dizer, no capítulo 10, a partir do verso 36, que aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás. E se a alma de um justo recuar, Deus não tem prazer nele. E por que as almas recuam? Se sentem traídos por Jesus? Porque ele não resolveu todos os seus problemas? Porque ele não realizou todos os seus sonhos? E quem lhe disse que ele é refém dos seus sonhos e dos seus projetos? O apóstolo Paulo vai dizer que vocês têm que experimentar, primeiro, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. À medida em que vocês priorizam essa vontade de Deus, que vocês são crucificados com Cristo, de maneira que não vivem mais nas vossas vontades, sim na vontade de Deus, as coisas ficam mais fáceis. A gente entende que as nossas prioridades é Deus. E aí as demais coisas serão acrescentadas. Esse evangelho de eufóricos, de entusiastas, não dura muito tempo. Certa feita um engraçadinho chegou até Jesus e disse, seguir-te-ei por onde quer que fores.
Ele imaginou a princípio que levaria vantagem sobre o nome de Jesus. Jesus, como não faz promessas mirabolantes para tentar enganar as pessoas, ele diz, olha, as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem parada certa. Não tem onde reclinar a cabeça. Não é que Jesus não tinha casa. O que Jesus quis dizer é que a caminhada é muito dura. Então aquele engraçadinho voltou atrás e disse, eu pensei que servir a Jesus era algo diferente. Estamos no limiar do arrebatamento. E eu me despeço com esta mensagem. Não vale a pena ter começado bem e terminar pior. O grande inventor Thomas Edison vai dizer, e eu compartilho esse pensamento dele, que o homem só percebe o quanto é ruim desistir quando ele enxerga que estava muito perto de conseguir a sua conquista. Estamos perto. Aguenta mais um pouco. Só mais um pouquinho, queridos. E daqui a pouco nós vamos dar um adeus a essa terra para vivermos eternamente com o Pai. Não tome como base a postura de Demas. Deus não espera a geração de Demas. Ele está atrás da geração de Paulo, que diz, combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Não basta combater o combate, é preciso guardar a fé até o final da sua trajetória. Deus abençoe, meus queridos irmãos, e mais tarde, periodicamente, estaremos postando outras mensagens para o seu crescimento espiritual e para a edificação da sua vida. Deus te abençoe, queridos.